Pode se sentar em nome de Jesus. Esta é a nossa grande expectativa. É isso que nos mantém firmes como igreja de Jesus, aguardando, esperando a volta do nosso Salvador. Amém? Por isso que em algum momento da tua vida você vai se sentir como um estrangeiro, como uma pessoa que parece que você não é deste mundo. Amém? É porque realmente nós não somos deste mundo. Aqui não é a nossa morada eterna. Nós estamos aqui, diz a Bíblia, que nós estamos aqui como forasteiros. Estamos de passagem, porque a nossa habitação é a vida eterna com o Senhor Jesus no reino de Deus. Amém? Nós vamos trazer a palavra nesta noite para abençoar a tua vida. Eu quero que você abra a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 5, versículo 22 e 23. Depois nós vamos um pouquinho para frente, no versículo 35, mas eu vou dar início lendo um outro versículo, amém? Aí quem quiser anotar, anota para depois você compartilhar na célula, amém? Que é a abertura, o início da mensagem. O texto em si é Marcos 5, 22, mas eu quero fazer menção de um versículo aqui. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém? Vou repetir. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, resumindo em poucas palavras, pode até não começar muito bem, mas o importante é a forma como vai terminar. E tem uma frase que nós usamos muito, que diz o seguinte: o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Levante a mão direita para o alto e declare com fé assim, para arrebentar, e para essa semana ser uma semana de sucesso na tua vida. Amém? Então repete dizendo assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 22. Antes de eu ler o texto, deixa eu fazer um pequeno comentário. Num desses dias que eu estava orando de madrugada, nós embalamos aí no período de oração de madrugada, e eu tenho me mantido sempre orando às 3 horas da manhã. Eu levanto às 3 horas até às 3:30. E um dos dias que eu me levantei para orar, eu estava orando. Quando chegou num certo momento da minha oração, orando por algumas coisas específicas, né? Eu quero que você saiba disso, que de alguma forma, em algum momento, a minha oração, ela vai alcançar você e vai te abençoar, né? Quando eu lembro de alguém, eu menciono o nome dessa pessoa, ou através da célula, de alguma forma, você é alcançado com a minha oração. Em um certo momento em que eu orava a respeito de alguns assuntos específicos, Deus, Ele falou algo muito forte no meu coração. E foi tão forte que Deus falou no meu coração, que no mesmo instante, também veio na minha mente um pensamento, um desejo, uma vontade de poder compartilhar com vocês, amém? Aquilo que Deus falou no meu coração. Porque eu orava em certo momento lá da minha oração, né, diante de algumas situações, e eu fui conversando, falando com Deus, e Deus disse assim: prepare o teu coração. Prepare o teu coração, porque você vai viver. Você vai viver um tempo de muita vitória na tua vida. Muita vitória na tua vida. Foi algo assim muito forte que falou no meu coração. E no mesmo instante, me deu um desejo muito grande de compartilhar isso com a igreja. Amém? Porque eu entendo que quando Deus fala comigo, Deus também está falando com a igreja. Amém? Então, guarde essa palavra no teu coração. Nós vamos viver um tempo independente. E aí eu continuei orando e começou a vir algumas coisas no meu coração, alguns pensamentos. Porque às vezes, irmãos, a gente se choca, ou às vezes a gente se impressiona, ou se assusta pelas coisas exteriores, aquelas que estão além de nós. E a gente fica pensando assim: ah, mas se acontecer isso, vai ser um tempo difícil, não vai dar certo, não vai funcionar. Eu quero deixar uma palavra para você. Mesmo que você esteja no meio do deserto, se Deus prometeu que nós vamos viver um tempo de muita vitória, nós vamos viver um tempo de muita vitória. Amém?
Então aguenta firme. Se você está aí também passando um tempo difícil na tua vida, aguenta firme, que vai vir um tempo de muita vitória. Vamos para a leitura do texto? Marcos então, capítulo 5, versículo 22 e 23. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que saia e viva. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, desculpa, irmãos, esqueci de avisar, terminou lá no 23, pula lá no 35, versículo 35, tá? Desculpa, eu esqueci, é que o meu está direto, daí eu esqueci. Então vamos lá, no 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Glória a Jesus. Muito bem. Queridos, título da mensagem: o melhor de Deus. Amém? Repete comigo, diga: o melhor de Deus. Um pouquinho mais forte para dar impacto: o melhor de Deus. Agora para arrebentar e dar uma semana de vitória: o melhor de Deus. Amém. Um pouquinho antes de nós virmos para o culto, recebemos uma mensagem, já havíamos recebido durante a semana, mas assim não sabíamos com muitos detalhes. E agora um pouquinho antes de sair, recebemos uma mensagem da tia da pastora, pedindo que nós orássemos por uma netinha, no caso prima segunda da pastora, porque o primo da pastora sofreu um acidente de carro, estava com ele a esposa e a filha, e eles já saíram do hospital, mas a menina está no hospital, está em coma, e vão ter que fazer uma cirurgia por causa de um coágulo, teve um traumatismo craniano. E até então a gente estava sabendo durante a semana, um dia de madrugada também orei por esse propósito, mas também não, assim, são pessoas que a gente não tem assim tanto contato com eles. E aí até a gente conversou: deve ser uma adolescente, uma jovem, né? Essa menina. E hoje ficamos sabendo que é uma menina de 7 anos de idade. Então eu fiquei muito tocado no meu coração, amém? E me veio um pensamento no coração, quando eu ouvi a tia da pastora mandando a mensagem, a gente ouviu lá. Eu fiquei muito tocado no meu coração, porque às vezes Deus permite algumas coisas na vida de algumas pessoas para elas voltarem para Jesus, amém? E eu passei uma experiência, não no sentido de acidente, mas no sentido de enfermidade, lá atrás, quando a Jennifer era ainda um bebê, em que eu estava afastado de Jesus, e Jesus ele permitiu que alguma coisa acontecesse e mandou uma mensagem, que se eu não voltasse para Jesus, eu perderia as coisas que eu mais amava, começando pela filha que tinha acabado de nascer. E aquilo foi importante para mim voltar nos caminhos do Senhor e nunca mais me afastar. Então, quando eu ouvi aquele relato, eu pensei: às vezes Deus permite, né, algumas coisas assim, mas veio uma coisa muito forte no meu coração, dizendo assim, que se eles se renderem ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus não vai permitir que a menina morra. Jesus vai fazer uma obra na vida dele. Amém? Então eu quero dedicar essa pregação, essa mensagem, porque assim, coincidiu, né? Acho que não é coincidência, Deus tem seus propósitos, mas coincidiu de nós estarmos ministrando nesta noite também essa mensagem a respeito de um pai que estava prestes a perder a sua filha, aliás, perdeu a filha morreu, mas Jesus foi lá, fez um milagre e devolveu ela de volta, em nome de Jesus, amém? O melhor de Deus. O melhor de Deus, nós vamos dividir ele em 5 tópicos, para falar
naquilo que é melhor para a nossa vida. Amém? Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Deus, Ele nunca quer que você perca, que você passe por sofrimento. Deus quer o melhor para você. Às vezes é necessário Deus permitir algo para nós acordarmos, mas Deus sempre quer o melhor, Deus não quer o pior. E essa passagem da filha de Jairo, eu acho que é a melhor referência para a gente poder falar de um milagre e para poder falar do melhor de Deus dentro da casa de uma pessoa. Já que nós estamos na campanha, né? A minha casa é um lugar de paz, a minha casa é um lugar de milagre, a minha casa é um lugar onde eu vou viver o melhor de Deus. E essa passagem, esse milagre que aconteceu na filha de Jairo, eu acho que demonstra muito forte para nós como exemplo nesta noite. Então nós vamos dividir em 5 tópicos para falar do melhor de Deus na nossa vida, amém? O tópico número 1, nós estamos dando o seguinte título: o melhor tesouro de um homem. Amém? Você sabe qual é o maior tesouro que um homem tem, irmão? Você sabe dizer qual que é o maior tesouro que um homem tem? O maior tesouro que um homem tem é a sua família. Amém? Você pode ter bens, você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter emprego, você pode ter uma posição privilegiada. Mas o maior tesouro que um homem tem é a sua família. E quando nós falamos em família, não podemos reduzir isso apenas aos filhos. Porque normalmente quando falamos em família, nós que somos pais, nós já somos remetidos aos nossos filhos. Lembramos do filho A, do filho B, do filho C, do neto A, do neto B. Mas família também é a esposa, família também é o esposo. E o melhor tesouro que um homem tem é a sua família, é o seu casamento, é a sua convivência familiar, são os seus filhos. E família, irmãos, família não é perfeita, família tem dificuldade, família tem conflito, família tem decepção, família tem atrito. Família, em algum momento, vai produzir tristeza, vai produzir decepção. Mas é família, família é família. Família é um tesouro. Nós temos que tratar família como um tesouro. Não podemos tratar a família com desprezo. Não podemos tratar a família com desmerecimento. Não, família é importante para nós. Erros todos nós cometemos. Alguns cometem erros mais simples, outros erros mais significantes, mas são erros iguais. Mas mesmo assim a família continua a ser importante na nossa vida. Então o melhor tesouro que um homem tem, um homem sem família é um homem sem tesouro. Um homem que não tem pessoas que convivem consigo dentro da sua casa, a quem ele possa dizer, esta é a minha família. E tem famílias que são pequenas, constituídas apenas de um casal, mas é uma família. Tem muitas pessoas que por opção, ou às vezes por não ter esse privilégio, não tem filhos. Moram numa casa só o casal, mas é uma família. A esposa é a família, o marido é a família. Então esse é um tesouro que nós temos que preservar. Esse é um tesouro que nós temos que cuidar. Esse é um tesouro que nós temos que nos preocupar. A família é muito importante na nossa vida. Então repete comigo o primeiro tópico dizendo: o melhor tesouro de um homem é a sua família. Amém? Vamos para o segundo tópico. A melhor arma de um homem. Eu falei no primeiro tópico, o melhor tesouro de um homem é a sua família. O maior tesouro de Jairo era a sua família. E a filha estava doente. Então, quando a filha está doente, o que Jairo perdeu? Perdeu a paz. Ele vai em busca de Jesus, porque o seu tesouro está ameaçado. Agora vamos para o segundo. A melhor arma que um homem tem é a sua fé. Quando Jairo estará conversando com Jesus, ele pede para Jesus: vai na minha casa orar pela minha filha, pois ela está enferma. Eu quero que o Senhor vá na minha casa para abençoar a minha filha. Quando Jesus diz: não, vamos até lá. Quando eles estão se movimentando para ir à casa de Jairo, chega uma notícia dizendo: não adianta mais, a tua filha acabou de morrer. O que Jesus responde para ele? Jesus diz para ele assim: não temas, apenas creia, apenas tenha fé. A maior arma que um homem pode ter é a sua fé. Não duvide dele, não duvide de Jesus, não duvide do milagre, não duvide da bênção que Deus tem para a tua vida. Não deixe uma notícia desagradável mexer na tua fé, na tua convicção.
Jairo estava lá movimentando a fé para que Jesus fosse orar pela sua filha. Daqui a pouco vem uma notícia: olha, ela já morreu. O que Jesus responde para ele? Jairo, use a tua arma. Não temas, tenha fé. Confie em Deus. Você também, meu irmão, não deixe que nenhuma notícia desagradável mexa com a tua estrutura espiritual. Não temas, creia, confie em Deus, mesmo diante de um problema muito difícil. Movimente a tua fé, essa é a nossa arma. Uma pessoa sem fé é uma pessoa desarmada. Uma pessoa sem fé é uma pessoa que está à mercê das dificuldades e dos problemas. Então, a melhor arma que um homem pode ter é a sua fé. Fique firme. O apóstolo Paulo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Ele protegeu a sua fé, ele guardou a sua fé, ele não permitiu que a sua fé fosse abalada. E olha, irmãos, nós somos cercados de problemas constantemente para tentar abalar nossa fé. Não, tem que continuar crendo, confiando. Fé não é sentimento, fé é convicção, fé é certeza, fé é fruto de razão e não de emoção. Então não perca a tua fé, não deixe a dúvida chegar em teu coração. O Senhor Jesus, num certo momento, chegou para os discípulos e disse: se vocês disserem a este monte, passa daqui a acolá, crendo e não duvidando, proteger a fé, isso você será feito. Se você guardar a tua fé, se você proteger, você sempre vai ter uma arma que vai sempre te dar vitória. Amém? Então repete comigo dizendo assim: a melhor arma de um homem é a sua fé. Então já descobrimos qual é o melhor tesouro da nossa vida, já descobrimos qual é a nossa arma. Vamos para o terceiro tópico: a melhor escolha de um homem. Quando Jesus se dirigiu em direção à casa de Jairo, Jesus fez uma coisa interessante. Ele pegou e disse: tinha uma multidão ali, tinha uma multidão. Ele disse assim: fiquem todos aqui, só vai comigo para a casa de Jairo Pedro, Tiago e João. Você sabe qual é a melhor escolha que um homem pode fazer? É escolher bem as pessoas que lhe acompanham. A gente tem que escolher de dedo, irmãos, as pessoas que nos acompanham. O que é esse nos acompanha, irmãos? São as pessoas que caminham junto conosco. Tem relacionamento com pessoas, um vizinho, um colega de trabalho, um conhecido, um familiar. Nós podemos nos relacionar com todo mundo. Você pode se relacionar com o A, com o B, com qualquer tipo de pessoa, sem problema nenhum, mas caminhar com você. O que a Bíblia diz? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não tem como andar junto, irmãos, com pessoas que não têm concordância com a mesma fé que nós professamos. O que Jesus faz? Jesus tinha que fazer um milagre na casa de Jairo. Jairo estava esperando. Agora Jairo não está esperando apenas uma oração para abençoar a sua filha. Jairo está esperando um milagre. Nós estamos falando de um milagre de ressurreição. Não é um simples milagre, não é uma coisa pequena, insignificante, é uma coisa significativa. Então, e de quem que nós estamos falando, irmãos? De uma pessoa comum? Não. Estamos falando do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Jesus sabia que se ele levasse para a casa de Jairo pessoas que não andavam na mesma direção que ele, isso interferiria no milagre que precisava acontecer na casa de Jairo. Então essa é uma lição que eu preciso aprender. A melhor escolha de um homem é escolher bem quem lhe acompanha. Levante a mão direita para o alto e repete assim comigo dizendo: a melhor escolha de um homem é escolher quem lhe acompanha. E eu vou deixar de bônus, eu vou deixar de presente para algumas pessoas aqui um conselho. Você que é solteiro, você que está sozinho, você que era eu que estava chamando. Você que está sozinho, você que é solteiro,
Você quer ter sucesso na vida? Você quer ter uma família abençoada? Escolha bem quem vai te acompanhar. Escolha bem. Não tenha pressa. E faça a escolha certa. Se você escolher alguém que não está disposto a caminhar com você na mesma fé tua, lá na frente, você vai se arrepender. Lá na frente você vai olhar para a tua família e vai dizer: por que a minha família não deu certo? Escolha bem quem vai andar com você. Está sozinho? Está sozinha? Está apressado em casar, arrumar um namorado? Saiba que a pressa, tem um ditado: a pressa é inimiga da perfeição. Quem se precipita toma decisões erradas. Coloca na mão de Deus. E coloca isso como um requisito. Diga assim para o Senhor: Senhor, a namorada que o Senhor tem para mim tem que ser de Deus. O namorado que o Senhor tem separado, o companheiro ou a companheira que o Senhor vai separar para mim, tem que ser uma pessoa que me acompanhe na igreja. Amém. Senão, sabe o que a Bíblia diz? Que nós não devemos andar debaixo de um jugo desigual. Você vem para a igreja buscar e a outra pessoa busca em outro lugar, busca de outra forma, coloca a bênção fora, traz maldição para dentro de casa. Amém? Fica de bom, de graça, não vou cobrar de ninguém esse conselho. Amém? Vamos para o quarto tópico. A melhor atitude de um homem. Nós já vimos então: o melhor tesouro dele é a família. A melhor arma é a sua fé. A melhor escolha de um homem é a sua companhia. E agora vamos ver a melhor atitude de um homem. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, o que ele encontrou, irmãos? Talvez a gente pense assim: a casa tem uma menina de 12 anos de idade, a menina morreu. É possível chegar na casa de uma família que tem uma menina de 12 anos de idade morta, chegar lá e não ter choro? É impossível, irmãos, é impossível. Não precisa nem morrer, só o fato de um filho estar doente, da esposa estar doente, do marido estar doente, o pai ou a mãe estar doente, já é motivo da gente chorar. Mas o que Jesus disse que ele encontrou? Ele encontrou choro, mas encontrou alvoroço. Alvoroço. Esse é o problema, irmãos. É o alvoroço, é o desespero, é o descontrole, é falar o que não deve, é fazer as coisas de um nível que não deveria fazer. É isso que ele encontrou na casa, um alvoroço. Gente falando demais, gente berrando, chorando, gritando, espraguejando diante de uma situação. O choro é inevitável, mas o alvoroço atrapalha. Se tem uma coisa que nós cristãos precisamos aprender, é ter controle. Eu sei que é difícil a perca de alguém, irmãos, mas o alvoroço, o desespero não traz a pessoa de volta. Eu já fui fazer ato fúnebre de pessoas que estavam velando uma pessoa jovem, mas a família chorando, abatida, controlada. Eu fui uma vez, não cheguei a fazer um ato fúnebre, mas fui no funeral e cheguei lá e encontrei uma mulher desesperada. Meu Deus, por quê? Por quê? Aí eu perguntei: quantos anos tinha a senhora que morreu? 82 anos. Se eu estivesse perto, eu ia responder para ela: por quê? Ela tinha 82 anos de idade. É por isso que ela morreu. Tinha 82 anos. Podia viver 100, mas ela morreu com 82. Mas um desespero, como se aquele desespero trouxesse de volta. É que nem a história da mulher, né, que perdeu o marido. E aí no funeral, desesperada: não, eu não consigo viver sem ele. Me leva com você. Eu quero ir junto com ele. Aquele desespero. Na hora que foram baixar o caixão, ela escorregou no lado da cova e caiu lá para dentro. Socorro, socorro. Queria ir junto? Aproveita que já está ali inteiro. Viu como é que... Nem sempre a reação das pessoas é a verdade do que ela sente, né? Queria ir junto, mas quando Deus deu um empurrãozinho, opa! Irmãos, o alvoroço e o desespero atrapalham. Eu poderia citar para vocês aqui várias passagens da Bíblia, mas é lógico, o tempo não permite. Eu vou citar só uma, que há poucos dias ainda foi pregada aqui na igreja. Se não me engano, sexta passada. A Sunamita. Sunamita perdeu um filho. Ela pegou o menino, colocou lá no quarto do profeta, fechou a porta e foi buscar o profeta, sem desespero.
controle total. O dia que você tem que exercitar isso, é um exercício, mas o dia que você conseguir controlar as tuas emoções, você vai ser uma pessoa muito mais vitoriosa. Tem gente que não percebeu ainda, mas a revelação de Deus está me revelando. Tem famílias que passam por problemas financeiros, sabe por quê? Porque a esposa não é uma mulher equilibrada e controlada. Cada vez que acontece uma coisa negativa, ela esbraveja. Se controle, irmão. Se controle. É um exercício, você tem que praticar isso na tua vida. O controle das emoções. Irmãos, a nossa vida é um turbilhão de emoção. Ontem eu passei por uma situação muito chata. Ontem eu estava bravo, gente. Ainda estou hoje ainda. Não estou bem calmo ainda não. Ontem eu estava bravo. Ontem, se eu cruzasse com um camarada na rua aí ontem, ia dar problema. Até brinquei com as irmãs, eu falei, eu ia pegar meu facão e botar dentro do carro. Mas daí não peguei o facão porque eu lembrei que tem uma barra de ferro dentro do carro e falei, é suficiente. Um cano é suficiente para resolver. Acontece situação da nossa vida, irmãos, que tira a gente do sério. Que dá vontade de agir na carne, deixar o espírito de lado e dizer assim, deixa eu resolver esse problema. Mas a gente tem que aprender a controlar as nossas emoções. Se eu não controlo as minhas emoções, irmãos, eu vou fazer coisa errada. Não dá escape do cidadão levar uma coça à igreja. E eu estou controlando bem as minhas emoções. Brincadeira, tá, gente? A melhor atitude de um homem é tirar da sua casa o alvoroço. Não deixe o desespero tomar conta da tua vida. Quando a gente está desesperado, a gente toma decisões erradas. A gente se precipita, a gente faz errado e não ouve Deus falar. Deus está ali, está falando, não faz assim, eu vou te dar uma bênção, eu vou te abençoar. Vai por esse caminho, a gente faz errado porque está desesperado. Desesperado, então não se desespere. A melhor atitude de um homem é tirar o alvoroço da sua casa. Jesus tirou o alvoroço de dentro de casa, mandou todo mundo sair, sai todo mundo. Chega de choro. Por quê? Porque ele tinha um milagre para entregar para aquela família. Levante a mão direita para o alto e repita assim comigo. Eu quero tirar o alvoroço da minha casa, da minha família e da minha vida. Porque eu sei que Deus tem um milagre para me entregar. Amém? Aplaude Jesus se você crê nisso. Ele tem um milagre para te entregar. Quinto e último tópico para nós encerrar. A melhor decisão de um homem. Jesus tirou todas as pessoas da casa e chegou para Jairo e disse assim, cadê a menina? E Jairo disse assim, está lá no quarto. Jesus disse, então vamos entrar lá no quarto. Quarto é o lugar mais íntimo da nossa vida. Você leva qualquer um para o teu quarto? Você leva qualquer pessoa para o teu quarto? Ou você tem um zelo pelo teu quarto? Quarto do casal ou quarto do filho? O quarto é o lugar de mais intimidade. É lá no quarto que a gente fica à vontade. Tenho certeza que tem gente que dorme de pijama, tem gente que dorme de roupa íntima, de repente tem alguns até que não dormem sem nada, né? Porque você se sente à vontade. É o teu quarto, é o lugar de intimidade. Ou será que tem casal aqui que faz sexo de roupa? Só se é no inverno, né? Aqueles pijamão. É lugar de intimidade. É lugar de intimidade. É lugar que a gente fica à vontade. Principalmente o casal é o lugar que a gente fica à vontade. É lugar de intimidade. Jesus perguntou, cadê a menina? E Jairo disse, está lá no quarto dela. Jesus disse, vamos entrar lá então no quarto dela. Vamos entrar na intimidade. A melhor decisão que um homem pode tomar é deixar Jesus entrar no mais íntimo da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Você fecha a porta da tua casa e da tua vida para muitas coisas, mas não pode fechar para Jesus. Se você quer o milagre de Deus na tua vida, a porta da tua casa
da tua vida, da tua família, tem que estar aberto para Jesus. Se você tomar a melhor decisão que um homem pode tomar, a melhor decisão. Glória a Deus. Irmãos, às vezes tem pessoas que elas têm receio de abrir a sua vida para Jesus. Tem receio. Ah, pastor, eu vou meio devagar, porque às vezes eu olho para o lado, eu vejo as pessoas que elas estão assim, estão assado, eu não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Irmão, não se preocupe com o que você quer, o que você vai fazer com a tua vida. Se você deixar Jesus entrar na tua vida, Ele toma conta. Glória a Deus. Ele toma conta. Jesus cuida, Jesus muda a tua vida. Você nem vai perceber. Nem vai perceber. É só deixar Jesus entrar. Você está precisando de um milagre na tua casa, na tua família. Você está precisando do melhor de Deus na tua vida. Você tem que permitir que Jesus entre. Glória a Deus. Ah, pastor, mas ele vai encontrar um monte de coisa errada. Tudo bem. Se tiver coisas para ser consertadas, ele vai consertar. Deixa ele. É o papel dele, ele vai fazer. Ele vai fazer. Talvez ele encontre sim muitas coisas fora do lugar e ele comece a colocar no lugar. Aleluia. Mas Jesus, ele não só coloca no lugar. Jesus coloca no lugar e abençoa. Você começa a ser mais feliz. O casamento começa a ser melhor. A família começa a ser uma família melhor. Glória a Deus. Mais calma, mais tranquila, mais abençoada. Começa a ser uma família mais equilibrada, uma família mais unida. A prosperidade começa a entrar junto com Jesus dentro de casa. Aquela família precisava de um milagre, mas o milagre só iria acontecer se Jesus entrasse lá no mais íntimo daquela família, dentro do quarto. Quero falar de Deus para você hoje. Deus tem um grande milagre para você, mas Ele precisa entrar no mais íntimo da tua alma. Glória a Deus. Você precisa abrir teu coração hoje e dizer assim: Senhor, pode entrar na minha vida e fazer a obra que o Senhor tem para fazer. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé para nós orarmos.